Olá, olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um videozinho aqui no canal. E nesse vídeo de hoje eu vou estar te mostrando uma nova forma, um novo jeito de resolver os exercícios de matemática do Enem em segundos. Você vai sair daqui, BUM! Bugado. E a gente vai confrontar a forma normal que você aprende, que a galera aprende no ensino médio, no cursinho, e esse novo jeito que eu vou te passar, que você vai resolver em segundos, beleza? Então vem comigo. Lembrando, antes de prosseguir com esse conteúdo, o que você tem que fazer é curtir, se inscrever no canal e entrar no grupozinho das lives que acontece toda segunda-feira, 7 horas da noite, né? Que eu te ensino na prática, que cai no Enem, o que cai, como cai, a melhor forma de resolver. Então cola com o careca que é 100% gratuito. Seguinte, você já sabe que eu sou responsável por levar milhares, a gente tá chegando nos milhares, eu poder demais falar isso. Alunos que chegaram em mais de 800 pontos. Eu vou deixar aqui mais uma fotinho que eu gosto de deixar esses depoimentos que preenchem o meu coração. E o que eu vou estar te ensinando aqui vai colaborar para você chegar nesses 800 mais. Por quê? Porque a sua pontuação tá relacionada com o seu número de acertos também. E o fato é, a diferença que eu vou mostrar aqui não é simplesmente resolver uma questão, porque resolver questão por questão, qualquer vídeo no YouTube que você vê, você vai estar resolvendo uma questão, basta você colocar o título da questão no Enem e você vai resolver a questão. O problema é o seguinte, quando a gente aprende a resolver algumas questões no ensino médio, no cursinho pré-vestibular, a gente só aprende a resolver as questões de forma analítica. Felipe, o que é resolver uma questão de forma analítica? Por exemplo, a gente não utiliza outras técnicas, a gente não consegue arredondar valores, a gente não consegue substituir valores nas alternativas, a gente não consegue fazer um tanto de técnicas utilizar um tanto de técnicas que dá pra resolver o exercício em 30 segundos, 40, que é o que eu vou mostrar nesse videozinho. E aí, o que você tem que lembrar? Que o Enem é uma prova diferente de outros vestibulares. Então, são 45 questões na prova de matemática. Eu quero dizer com isso que 1 minuto na resolução de um exercício que você ganha faz muita diferença na sua prova, porque você pode, inclusive, revisar, refazer alguns exercícios que vão aumentar ainda mais a sua pontuação. E esse videozinho tem por objetivo resolver algumas questões independente da matéria. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver de duas formas. Eu vou resolver da forma tradicional, padrão, e depois da forma rápida, da forma ninja, para você aprender. E eu me recordo que eu não estava fazendo cursinho, muitas vezes tinha até mesmo alguém da sala que resolveu o exercício de uma forma diferente do professor e de uma forma muito mais rápida. Eu pensava, por que o professor não ensina dessa forma? E o fato é, alguns professores sabem resolver da forma mais rápida, mas eles são instruídos a resolver de forma analítica. E outros nem sabem, para falar a verdade. Então, vem aqui comigo que eu vou estar te mostrando alguns exercíciozinhos, inclusive do Enem. Então vamos lá resolver uma questãozinha do Enem. Você pode tentar pausar e resolver para você ver as duas formas de resolução. O sódio está presente na maioria dos alimentos industrializados, podendo causar problemas cardíacos em pessoas que ingerem grandes quantidades desses alimentos. Os médicos recomendam que seus pacientes diminuam o consumo de sódio. Com base nas informações nutricionais de 5 marcas de biscoito, A, B, C, D, E, construiu-se o gráfico e relaciona a quantidade de sódio com porções de diferentes biscoitos. Qual das marcas de biscoito apresentadas tem a menor quantidade de sódio por grama do produto? A menor. Esse tipo de gráficozinho aqui no Enem é um modelo. O que é um modelo? Que todo ano sempre cai. Então, além de estar resolvendo aqui, de estar te mostrando uma forma de resolver muito mais rápido, eu estou resolvendo uma questãozinha que tem uma probabilidade absurda de cair na sua prova, tá? Como é que as pessoas comuns resolvem esses probleminhas aqui? A pessoa simplesmente vai fazer a divisão de todos esses pontos. Então veja, quando eu faço uma divisão aqui, quantidade de sódio por porção, e aqui porção de biscoito. Se eu pegar essa quantidade de sódio por porção, que é 100 no caso aqui, e aqui deve dar mais ou menos 25, 100 dividido por 25 dá 4. O que eu tô querendo dizer? Eu tenho 4 miligramas de sódio por grama de biscoito, certo? Então, beleza. E no B, Felipe? No B eu iria continuar fazendo essa divisão, né? Aqui deve dar mais ou menos 80, 80 dividido por 40, esse cara aqui vai dar o quê? 2. Então, 2 miligramas por grama de biscoito. Então, você concorda que esse cara aqui tem uma concentração maior. Isso aqui que eu estou resolvendo é a forma analítica de ser resolvida, tá? Então, aqui, 250 por 50, esse cara aqui vai dar 5 miligramas por grama. Aqui, D, 100 dividido por 80 vai dar 1,25 por grama.
E aqui 200 por 100, aqui vai dar 2 miligramas por grama. Então a pessoa fez todas essas divisãozinhas, lembrando que eu estou fazendo praticamente as divisões aqui de cabeça, né? Fazendo as divisões mais rápidas. Tem gente que vai fazer aqui, vai colocar a divisãozinha, sei lá, por exemplo aqui, ó, 100 por 80 e vai fazendo essas continhas. Aí você gasta muito tempo. Nem isso eu estou fazendo aqui. Mas isso aqui é a forma analítica. Então você vai olhar, tá, beleza, qual que tem a menor quantidade de sódio por grama do biscoito? Pô, letra D, tem 1,25, respostinha letra D. Beleza, tranquilo, isso aqui seria a forma analítica de ser resolvido. A maioria das pessoas, para falar a verdade, sabe resolver essa questãozinha aqui. Agora, como é que seria de uma forma ninja? De uma forma do método checkmate? Por exemplo, o que a gente sabe? Que a inclinação desses pontinhos aqui, que se eu traçar esse cara aqui, ó, por exemplo, esse cara aqui está me falando em relação ao quê? Em relação à minha quantidade de sódio por grama do produto. Ou seja, aquele que eu tiver maior inclinação, ele tem uma maior concentração de sódio por grama de produto. O que tiver menor, que é o Dzinho aqui, a menor inclinação, vai ter o quê? A menor concentração de sódio por grama do produto. Isso aqui tem várias, deve ter umas 6, 7 questões com esse gráfico, fazendo exatamente a mesma coisa. Você vai traçar uma retinha e você vai ver o que é mais rápido. Ou seja, quanto tempo que a gente demorou para fazer isso? Eu vou pegar aqui, traçar na provinha lá uma reta, qual que tiver menor, olhar menor, pronto, marquei a letra D e resolvi o problema. Genial, né? Felipe, mas dá para fazer isso com todos os exercícios do Enem? Não, com todos não, mas com muitos a gente consegue aplicar esse tipo de técnicas aqui que eu vou mostrar diversas. Na verdade, mais 2 exercíciozinhos aqui para não ficar muito, pra gente não delongar nisso aqui. Então vamos lá resolver um exercíciozinho aqui com o método checkmate de novo. Vem comigo. Show de bola, aqui a gente tem um exercíciozinho de PA. O primeiro exercício que a gente fez, a questão 1, é considerado uma dificuldade fácil. Esse exercício aqui de PA é considerado uma questãozinha média, mas vai ficar mamatinha pra gente. E no próximo exercício a gente vai... o exercício é difícil, tá? E de qualquer forma a gente vai resolver de uma maneira ninja. Então vem comigo aqui, vamos ler, ó. Sobre a orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalharam na forma de um edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica nos andares 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente de 2 em 2 andares. Pedro trabalhou na parte elétrica nos andares 1, 4, 7 e 10 e assim sucessivamente de 3 em 3 andares. Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. Na conclusão da reforma, o mestre das obras informou que seu relatório o número de andares do edifício. Sabe-se que, ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, foram realizados reparos nas partes hidráulica e elétrica por João e Pedro. Qual é o número de andares desse edifício? Qual que seria a forma analítica da gente resolver esse cara? O que a gente tem aqui, ó? A gente tem João e a gente tem aqui embaixo o Pedro, né? Pedrito. Aí aqui a gente tem os andares que o João tá lá consertando a parte hidráulica, né? O primeiro andar, o terceiro, o quinto, e aí tá indo de 2 em 2, então o nono, 11º, 13º, 15º e assim vai indo. E o Pedro começa no primeiro, depois 4, no 7, ele tá lembrando que o Pedro, ele tá consertando essa parte elétrica, né? Então tá indo de 3 em 3, 13, 16 e assim vai indo. Beleza. O que ele está falando? Qual é o número de andares desse edifício? É a pergunta que ele faz. Só que ele fala que os dois, tanto João quanto Pedro, se encontraram exatamente em 20 andares. Então, pô, vamos entender isso, né? Eles se encontraram em 20 andares. Ó, qual que é o primeiro andar que eles se encontraram? 1 e 1 aqui. Depois, eles se encontraram no 7 e no 7. Depois, no 13 e no 13. A partir desse momento aqui, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma sequência que eu estou criando aqui, na verdade, ó. 1, 7, 13. Tá vendo que essa é uma nova sequência? O que está acontecendo nessa sequência aqui? Vamos interpretar. No primeiro andar, eu tenho um trabalho realizado tanto pelo João quanto pelo Pedro, na parte hidráulica e na parte elétrica. No andar 7 acontece a mesma coisa. No 13 acontece a mesma coisa. Isso aqui acontece o quê? 20 vezes. Então, na 20ª vez que isso acontecer, eu vou estar em qual andar? E é isso que a gente faz. Na fórmula de progressão aritmética, recordando que eu estou resolvendo isso aqui de forma analítica, a gente aprende o quê? A gente aprende essa fórmulazinha aqui, ó. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Se você não sabe essa fórmula, não se preocupa. Basicamente, a gente teria que substituir os valores aqui. O que é o AN? O AN é o que eu quero descobrir. É o meu último termo. O primeiro termo é 1 mais a quantidade de termos. Qual a quantidade de termos? É 20, né? Eu tenho 20 andares. Então, vai ser 20 menos 1, 19 vezes a razão. A razão é 6. Está indo o quê? De 6 em 6.
Tranquilo? O meu AN aqui... Ops, já tá sumindo ali, né? O meu AN aqui vai dar quanto, Felipe? Vai dar 115, ou seja, depois que eles se encontraram 20 vezes, eu vou estar no andar 115. Isso aqui é a forma analítica, a gente vai gastar uns 3, 4, 5 minutinhos se você conseguir resolver. Qual que é a forma ninja? Lembrando que na questãozinha anterior, a gente utilizou uma técnica de gráfico. Aqui a gente vai utilizar uma técnicazinha para sempre estar olhando as alternativas e utilizá-las da melhor forma possível. Se você me conhece, você sabe que eu sempre falo isso. E Felipe, tá, beleza, a gente resolveu o 115, mas qual que seria a forma do jeito ninja? Se liga. A partir do momento que você identifica aqui, ó, 1, 7, 13... Como é que a gente pode utilizar as alternativas a nosso favor? Pergunto para vocês. Os númerozinhos aqui só não estão sendo números ímpares? Se eu for olhar as alternativas aqui, qual a única alternativa que me dá o número ímpar? Alternativa letra D. Ou seja, eu estou utilizando o Enem ao meu favor. Não fiz conta, não sei nada de fórmula e não fiz praticamente nada no exercício. Mas só de olhar para as alternativas e treinar essa minha habilidade, eu consegui resolver essa questãozinha, que é média, de forma muito rápida. Beleza? Então bora para último exercíciozinho, última questão difícil que a gente vai resolver de forma ninja, tranquilo? Show de bola, aqui a gente tem uma questãozinha do Enem que envolve geometria plana, trigonometria. Eu vou resolver de forma analítica muito rápido, mas se você não pegou alguma parte, fica tranquilo, que eu vou te ensinar a resolver isso aqui sem você saber nada do conteúdo. Então vamos lá. Uma metalúrgica recebeu uma encomenda para fabricar em grande quantidade uma peça com o formato de um prisma reto com base triangular, cujas dimensões da base são 6, 8 centímetros e 10 centímetros e cuja altura é 10 centímetros. Tal peça deve ser vazada de tal maneira que a perfuração na forma de um cilindro circular reto seja tangente às suas faces laterais, conforme mostra a figura. O raio de perfuração da peça é... Então, olha só, se liga. Eu tô querendo descobrir isso, esse carinha aqui, ó. Esse raio. Né? Aí vamos para algumas propriedades que a gente deveria saber. Toda vez que a gente parte do centro do círculo até o ponto de tangência, a gente forma um ângulozinho de 90 graus. Então, eu vou formar dois ângulozinhos de 90 graus aqui, certo? O que é a primeira coisa que eu posso perceber aqui, ó? Eu tenho um triângulo aqui também, não tem? Eu tenho um triângulozinho aqui. Beleza, deixa esse triângulozinho aqui. Se eu tô falando que eu tenho 90 graus aqui, esse carinha meu vai ser o quê? Ele vai ser um quadradinho. Então vai ser 90, 90, 90, 90, certo? Ou seja, repare que eu tenho um triângulo aqui, um triângulo retângulo com ângulo de 90 graus. Se eu tenho um ângulo de 90 graus, eu tenho o quê? Eu tenho uma hipotenusa. Ou seja, esse meu lado aqui vai valer quanto? Vale 10. O que eu vou fazer depois disso? Legal. Eu tenho uma propriedade também que, a partir de um ponto P qualquer, quando eu traço duas retas tangentes à circunferência, elas possuem o mesmo comprimento. Ou seja, esse cara aqui, ó, tem o mesmo comprimento que esse, certo? Quando eu traço duas retas tangentes aqui, partindo do mesmo ponto, esse carinha aqui, ó, vou colocar dois tracinhos, é o mesmo desse. E esse carinha aqui é o mesmo do de baixo aqui. Certo? Tranquilo, Felipe. O que eu tô querendo achar? Eu não tô querendo achar esse Rzinho aqui, ó. Meu R, meu raio de perfuração, que é a mesma coisa que esse, que é a mesma coisa que esse. Certo? Tranquilo. O que eu tenho? Fala aqui pra mim. Eu sei que esse cara aqui de baixo vale quanto? Ele vale 10. A gente já viu, x vale 10. Então, olha só, se liga. Tudo isso aqui vale 6. O exercício já falou. Isso aqui vai valer quanto? Só esse trechinho vai valer 6 menos o R, não é? O raiozinho tá aqui em cima. Que é a mesma coisa que esse trechinho, que vai valer 6 menos o R. E aqui, ó, daqui até aqui vale 8. O exercício deu isso aqui pra gente. Isso aqui é o raio. Ou seja, aqui, nessa partezinha, vai ficar o quê? Tudo menos o raio. 8 menos o raio. Que é a mesma coisa do de baixo. 8 menos o raio. Legal. Ou seja, se eu somar esses dois caras aqui, ó, 6 menos R mais 8 menos R, tá vendo? Eu tô somando esses dois caras aí aqui. Tem que dar quanto? Tem que dar 10. Então vai ficar 14 menos 2R é igual a 10. Vai ficar menos 2R é igual a menos 4. O meu R aqui vale 2. Resolvi de forma analítica, chato demais, demorado, difícil e assim, hardcore para eu conseguir visualizar o que tem que ser feito. Agora, senhoras e senhores, vejamos como é que a gente vai fazer esse cara aqui sem eu saber nenhum conteúdo, só pela técnica do olho. Agora, senhoras e senhores, como é que a gente vai resolver esse exercício aqui em alguns segundos? Porque você vai aprender uma técnica que a gente pode utilizar e muitas das vezes que o exercício te dá um desenho. Se liga,
Ele tá pedindo esse raio aqui, não é? Fala pra mim, esses dois caras aqui é o meu diâmetro. Faz sentido? Eu tenho um diâmetro aqui. O diâmetro são 2 raios. Você concorda que pelo fato do diâmetro estar inscrito nesse triângulo, pelo desenho, você sabe que esse comprimento tem que ser maior do que esse, né? Então eu posso falar o seguinte, 6 maior que 2 raios, só pelo desenho. Ou seja, se eu dividir por 2 os dois lados, 3 tem que ser maior que o raio. Ou seja, o raio tem que ser menor do que 3. Então, posso eliminar a alternativa letra D, letra E, letra C. Beleza? Vai sobrar a alternativa A e B. Só que já estava tranquilo uma mata para mim. Mas pelo desenho, pela proporção, já que a gente está utilizando uma técnica, Felipe, dá para fazer isso em todos os desenhos? Não, mas em muitos dá para a gente utilizar dessa forma, beleza? Pelo desenho aqui, se o raiozinho for 1, não vai fazer sentido, porque tudo daria dando 6 e aqui daria dando 2, beleza? Então, por lógica, como a gente tá, eu não posso provar isso aqui matematicamente, mas uma das técnicas é, por bom senso, entre A e B, o raiozinho vai valer 2 aqui. Então seria 4, que seria 6, que a gente já pode marcar a alternativa B, porque a gente também já sabe pelo jeito que a gente fez de forma analítica. Tranquilo? Show de bola, a gente acabou de resolver aqui 3 exercícios com matérias completamente diferentes uma das outras, mas aplicando técnicas pra gente resolver em segundos, sem nem saber o conteúdo. E isso dá pra gente aplicar em várias dezenas, centenas de exercícios do Enem. Basta você entender os padrões do Enem. Então, cola comigo que na próxima segunda-feira, 7 horas da noite, estarei no YouTube te esperando.